Paz do Senhor a você e família. Outra vez vamos estar por alguns minutos meditando na Santa Palavra de Deus. Para tanto, eu convido você para juntos lermos um texto que está em Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Queridos, vamos continuar falando a palavra de Deus. Lembre que nós estamos falando porque a igreja deve evangelizar. E nós fizemos já 3 vídeos anteriores tratando de 3 motivos pelos quais a igreja deve evangelizar, e hoje nós vamos estar falando no quarto motivo pelos quais a igreja deve evangelizar. O primeiro vídeo nós falamos de que a igreja deve evangelizar porque todos nós estávamos perdidos, o pecado nos levou destino à perdição. Em segundo lugar, nós falamos que devemos evangelizar porque somente Cristo, Ele é o Salvador. Em terceiro lugar, nós falamos de que devemos evangelizar porque é uma prova de amor ao próximo. O quarto vídeo a gente falou ontem que é por conta da gratidão que nós devemos demonstrar a Deus. E nesta noite nós vamos estar falando, nesta manhã ou nesta tarde, não sei que hora você está ouvindo esse vídeo, nós vamos falar que o quarto motivo pelo qual devemos evangelizar é a obediência a Cristo Jesus. Sim, a obediência a Ele. Por obediência a Cristo, a tarefa da evangelização foi entregue a toda a igreja. Queridos, um certo dia Jesus, ele ensinando, ele disse: vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Ou seja, se vocês obedecerem o que eu estou falando, ou passando, ou ensinando, aquilo que eu demonstrei, eu mostrei para vocês. Assim vocês serão os meus discípulos. Logo nós percebemos que a obediência, ela deve ser algo predominante na vida do cristão. Há um texto bíblico também que diz que a obediência é o princípio da sabedoria, né? Ou o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ou seja, na hora que você teme a Deus, na hora que você obedece a Deus, você se torna realmente um discípulo verdadeiro, você se torna realmente um embaixador do Senhor Jesus Cristo. Então, a obediência é um dos motivos pelos quais nós devemos ser evangelizadores. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos perceber que essa missão, ela foi dada a toda a igreja. Não foi a um grupo de pessoas apenas, mas todos os crentes salvos têm a obrigação, dever, compromisso de evangelizar. Veja que nos versículos que a gente leu, Mateus 28, 19, por exemplo, Jesus ele diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No 20 diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Percebam que aqui nesse texto que a gente leu já por 2 vezes, não está especificado que será um grupo de pessoas apenas. Não está dito aqui que será uma referida igreja. Não, aqui está incluso todos aqueles que, uma vez salvos por Jesus,
conhecedores desta verdade, a esta pessoa foi encarregado, dado o compromisso de evangelizar. No momento que nós fazemos isso, nós estamos obedecendo simplesmente aquilo que ele passou para que a gente fizesse. Então, a evangelização é também uma prova da nossa obediência a Cristo. Quando você evangeliza, quando você fala do amor de Cristo, quando você fala da salvação, quando você fala do plano que Deus ele estabeleceu em Cristo Jesus para salvar a humanidade, você está sim, querido, obedecendo, você está em plena obediência a Deus, porque você está fazendo o que de mais importante a igreja pode fazer aqui na terra. Eu sempre digo que a igreja tem muitas coisas importantes que ela faz aqui na terra. Tudo aquilo que a igreja faz aqui é importante. Agora, número 1, conforme a Bíblia, o número 1 é a evangelização. Foi a primeira tarefa que Jesus estabeleceu para a igreja após ressuscitar, foi a evangelização. Todas as outras coisas que nós fazemos hoje na casa de Deus, para a glória de Deus, para o bem da igreja, para o bem das pessoas, isso foi organizado após o trabalho da evangelização. Então, a obediência, ela é provada quando nós estamos evangelizando. Então, esse é um dos motivos pelo qual devemos evangelizar, provando nossa obediência a Cristo. Eu disse aqui há pouco que essa tarefa da evangelização não foi dada somente a um grupo de pessoas, mas a todos os crentes que aceitaram a Cristo como Salvador. Vejamos um outro texto que está em Marcos, capítulo 16 e o verso de número 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Observe a parte A do versículo. E disse-lhes. Olha que aparece aqui todas as pessoas. Quando disse-lhes, ele não diz assim, e disse-lhe, porque seria uma pessoa apenas, mas disse, o Senhor disse-lhes, ou seja, todos aqueles que estão salvos, eles estão com esse compromisso, esse dever da evangelização. Quando a gente vai lá para o Evangelho de São João, no seu capítulo de número 20, o versículo de número 21, olha o que nos diz o texto. E disse-lhe Jesus, João capítulo 20, digo melhor, eu citei 20, mas estava no 21, mas é o capítulo de número 20 de João, versículo 21, diz o seguinte: e disse-lhes, pois Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Olha aqui, olha a expressão, e disse-lhes. A quem Jesus estava falando? Aos discípulos presentes. E eles representavam a igreja. A igreja estava no seu começo, a igreja estava no seu princípio. Então, a palavra de Deus diz que ele disse-lhes, ou seja, incluindo todas as pessoas salvas. E ele disse, olha, assim como o Pai me enviou, eu também vou enviar a vós. Vocês serão também enviados. Para que e para quem Jesus foi enviado? Ele foi enviado para toda a humanidade, conforme João 3,16. Então, para quem? Para toda a humanidade. E para quê? Para salvar a cada um de nós dos nossos pecados. Tá certo? E ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Mas ainda temos uma referência que está no Evangelho de São João, aliás, em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 1, e o versículo de número 8 diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha o que Jesus disse: ser-me-eis testemunha, ou seja, vocês serão minhas testemunhas. E Jesus cita aqui a Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, mostrando que é um dever nosso, e esse compromisso está sobre todos os salvos, e que devemos ir até os confins da terra, ou seja, em todas as partes da terra, onde tiver um ser humano, a igreja deve dar atenção, porque esse ser humano é alguém da visão de Deus, é alguém do olhar de Deus, é alguém em que o Senhor tem interesse de salvar. A gente ainda encontra Romanos, capítulo de número, Epístola de Paulo escrita aos Romanos, no seu capítulo 10, versículos 13 até o versículo de número 15, nos diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Esse texto que nós acabamos de ler de Paulo, escrito aos Romanos, ele diz: como alguém vai crer em alguém se não foi anunciado? Como pode alguém ser anunciado se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Então, observe que há sim um compromisso indiscutível sobre os ombros da igreja no que diz respeito à pregação do Evangelho. E, portanto, meus queridos irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesta oportunidade, não devemos perder tempo. E se nós somos de fato obedientes ao Senhor, nós evangelizamos, nós falamos da salvação, nós dizemos às pessoas que Jesus as ama. Que Deus abençoe você. Nós estamos chegando ao final desse vídeo. Nós vamos fazer aquela nossa oração que nós fazemos todos os finais dos nossos vídeos. E eu quero nesse momento aqui pedir oração pelo irmão Jean Rafael Silva. Nós fizemos menção dele dias aqui passados. Nosso irmão Jean, ele é o presidente da ONG, Gigante do Amanhã aqui em Ribeirão. E para quem quer ter um contato com o nosso querido irmão, o telefone é 16 99797 8747 99797 8747. Então, nosso irmão Jean, ele é o dirigente, o responsável, o dono da ONG Gigante do Amanhã aqui em Ribeirão. Que Deus abençoe o nosso irmão Jean, a paz do Senhor, ao Senhor e toda a sua querida família, tá bom, irmão Jean? Nós também vamos estar orando pela irmã Sueli. Irmã Sueli, eu conheci ela no dia de hoje e ela me fez saber de uma situação de saúde que a nossa irmã está passando e conforme ela, os médicos dizem não ter mais o que fazer em relação à sua saúde. Isso exatamente porque os homens têm os seus limites. Mas ela diz que crê que a oração dos santos pode trazer a saúde completa da nossa irmã. Eu disse a ela que ia estar orando por ela neste vídeo e eu peço a você que ore. É sério o problema de saúde da nossa irmã. Mas o Senhor está mantendo a nossa irmã em pé, caminhando e esperando num agir da mão de Deus. Então a irmã, o nome dela é a irmã Sueli. Irmã Sueli, nós vamos estar orando pela senhora, tá bom? Vamos orar então? Eu peço que você ore também onde você está comigo, por essas pessoas, pelas pessoas mais que precisam de um toque das mãos de Deus. Querido Deus, Pai que estais nos céus, em cuja presença estamos, te dou graças, poder, meu Deus, falar a tua palavra outra vez. Eu te peço que todos os que tenham acesso
a este conteúdo. Ministra sobre suas vidas a tua bênção, Senhor. Eu quero te pedir, meu Deus, neste momento, por todos aqueles que estão passando por necessidades, passando por problemas, dai solução a eles todos, as famílias. Querido Pai, querido Senhor, abençoa aqueles que estão indo às suas atividades neste momento, ajuda os que estão voltando depois de uma noite de labuta, dá um sono reparador. Eu te peço, meu Deus, pelas famílias que estão em contendas, pelas famílias que estão, Senhor, em brigas, leva a paz, tira toda a intriga, tira toda a contenda e faz reinar a tua misericórdia, Senhor. Eu te peço por aqueles que estão passando um momento de luto, as viúvas, os órfãos, os novos convertidos, os idosos, nossas crianças, adolescentes, jovens, nossos obreiros, nossas direções, Senhor espiritual, em todo esse nosso Brasil. Abençoa a tua igreja nesta cidade, no nosso país, no mundo. Abençoa também a obra missionária em toda parte da terra. Deus bendito, neste momento eu te peço pelo irmão Jean, Senhor, Rafael, pela ONG que o teu servo ele preside. Dá prosperidade, Senhor, faz crescer, dá-lhe sabedoria, eles e os que estão trabalhando com ele. Eu te peço também, Senhor, pela irmã Sueli. Tu sabes o que a tua serva conversou, Pai. É grave o seu problema de saúde. Os médicos dizem não ter mais o que fazer. Sim, Senhor, porque há limite para mim, há limite para os homens. Os homens não podem tudo, não sabem tudo, não têm o que fazer em todas as situações. Mas Tu és um Deus do impossível. Em Ti, Senhor, está toda a autoridade e poder para governar no céu e na terra, como até o dia de hoje. E eu te peço pela irmã Sueli, estenda a Tua mão curadora sobre o corpo da Tua filha, restaura a sua saúde. Deus dos céus, Tu és o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Tu sempre curaste, Senhor. Ó Deus, escuta a nossa oração. Tua filha dele está neste momento também orando. Querido Pai, nós queremos ouvir o testemunho da Tua filha, um novo diagnóstico dizendo de que não existe mais esta enfermidade. Assim eu te peço por todos os demais que semelhantemente estão vivendo neste momento, desenganados, sem esperança. Ó médico por excelência, entra com saúde, Senhor, a todos esses. Eu te peço, Senhor, também por este canal, continua abençoando, fazendo crescer em qualidade, em número, que seja de bênção para a vida de todos. Te peço todas essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu lhe peço que se inscreva nesse canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o máximo que você puder. Assim você vai ajudar muito esse canal a se desenvolver. Até o próximo, se Deus quiser.